A filosofia da linguagem e sua relação com a cognição. A filosofia da linguagem é um ramo da filosofia que estuda a relação entre a linguagem e o mundo. Ela busca entender como a linguagem influencia o nosso pensamento e como o pensamento influencia a linguagem. A linguagem é um aspecto fundamental da cognição, ou seja, do conhecimento que temos do mundo. Por isso, a filosofia da linguagem está intimamente relacionada com a filosofia da mente e com a epistemologia, que é a teoria do conhecimento. A relação entre a linguagem e a cognição é muito complexa. A linguagem é uma ferramenta que utilizamos para expressar nossos pensamentos e para nos comunicarmos com outras pessoas. Ao mesmo tempo, ela influencia a forma como pensamos e como percebemos o mundo. Isso pode ser ilustrado, por exemplo, pela forma como diferentes línguas têm diferentes maneiras de categorizar e descrever as cores. Além disso, a linguagem também influencia a nossa capacidade de raciocínio. Segundo a filosofia da linguagem, a linguagem é essencial para o pensamento abstrato, que nos permite pensar em conceitos complexos e em ideias abstratas. Isso significa que a linguagem é uma ferramenta crucial para o desenvolvimento da cognição humana. A filosofia da linguagem também está relacionada com a semântica, que é o estudo do significado das palavras e das frases. A semântica é importante porque as palavras e as frases têm significados diferentes em contextos diferentes. Isso significa que para compreender corretamente uma sentença, é preciso levar em conta o contexto em que ela é utilizada. Outro aspecto importante da filosofia da linguagem é a pragmática, que é o estudo do uso da linguagem na comunicação. A pragmática é importante porque o significado de uma sentença pode depender não só do contexto, mas também da intenção do falante e da interpretação do ouvinte. Por isso, entender a pragmática da linguagem é crucial para uma comunicação efetiva. Por fim, a filosofia da linguagem também está relacionada com a sociolinguística, que é o estudo da linguagem no contexto social. A sociolinguística estuda como a linguagem é utilizada em diferentes contextos sociais e como ela pode refletir e reproduzir as desigualdades sociais. Em resumo, a filosofia da linguagem é uma área de estudo fundamental para entender a relação entre a linguagem e a cognição. Ela nos ajuda a compreender como a linguagem influencia a nossa percepção do mundo e como nosso pensamento é moldado pela linguagem que utilizamos. Além disso, a filosofia da linguagem é importante para entender como a linguagem é utilizada na comunicação e na interação social.